Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Somos seres monogâmicos por natureza? Ou a monogamia é uma construção social feita ao longo dos últimos milhares de anos? Temos um spoiler. As evidências científicas tendem a aproximar os homens de outros animais poligâmicos. Liberdade para todos? Ou não queremos mais esse problema na nossa vida? Será que viveremos para ver o fim da monogamia na nossa sociedade? Esse é o tema do episódio de hoje de Sexoterapia, o podcast criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado a sexóloga, psicóloga, professora e diva das redes, Ana Canosa. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui e para falar desse tema tão polêmico, que é a monogamia. E completando a nossa bancada, temos hoje a escritora Liliane Prata. A Liliane acabou de lançar um livro de contos que tem tudo a ver com esse tema, né, Lili? Oi, Marina. Oi, Ana. Olá, ouvintes. É isso mesmo, Má, tem tudo a ver. Até me perguntaram uma vez, mas por que escrever sobre amor, né? Tanta coisa para escrever, tanto assunto importante. Eu falei, gente, mas o que é mais importante, né? Me fala do que a maneira como a gente ama e é amado, né? É isso, né? Pronto. Já falou, a gente pode terminar. Terminamos o episódio agora, por favor. Muito obrigada a todos vocês, ouvintes e ouvintes. Até o próximo episódio. Olha, uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa história dos amores e desamores e tal, é por que a gente tem questionado a monogamia agora? Isso sempre foi questionado, porque eu tenho a impressão de que a história de questionar a monogamia, do poliamor, dos relacionamentos abertos, tudo isso tem tido uma força muito maior nos últimos anos. Você concorda, Ana? Super concordo, mas eu acho que ela sempre foi questionada. Inclusive, ela foi como um formato mais específico, social para todo mundo, muito mais a partir do século XIX do que antes, né? Antes as pessoas também não eram monogâmicas, não havia uma imposição social. Então, tem alguns momentos da história em que a monogamia aparece como uma imposição para você viver o amor e a sexualidade dentro de uma relação de compromisso. Mas não foi imposição em muitas outras épocas e agora, obviamente, com toda a abertura que a gente está tendo, né, em relação à sexualidade, novas exigências, eu acho que a gente está falando mais disso. Você vê, por exemplo, tem um filme, eu já vou dar o spoiler do filme que eu ia também sugerir, que é o que fala sobre a invenção da Mulher Maravilha. Depois eu vou pegar aqui o filme, que é o cara que inventou a Mulher Maravilha. E isso foi em 1900 e bolinha. E eles tinham uma relação de poliamor. É bem interessante, eu não vou dar o spoiler do filme, mas assim, já repensando ali numa época que ninguém falava socialmente de maneira, né, clara ou lutava por essa visibilidade de uma relação que não era monogâmica. Então, hoje eu acho que a gente tem mais liberdade para falar sobre isso do que em outras épocas, mas é o tema. Tem todo um histórico, né, que eu não sei exatamente o que é verdade, o que deixa de ser, mas se relaciona muito, até porque é um tema polêmico e nem os cientistas e historiadores sabem exatamente colocar se o homem é um ser exatamente monogâmico, ou quando começou, ou porquê, ou todas as nuances do ser humano, né? Mas tem uma história da monogamia ter a ver com o fim da vida nômade, né? E de se saber exatamente, quando passou a ser importante saber de quem é o filho que vai herdar todas essas terras ou ter a minha herança, passou a ser importante também garantir que aquela mulher é só sua, né? Porque antes, se a tribo cuida de todas as crianças, isso não é importante, não era importante a monogamia. Mas que interessante isso, né? Porque por esse raciocínio, eu já vi também, né? Faz todo sentido, mas por esse raciocínio, hoje a gente não precisaria ser monogâmico, uma vez que é super possível controlar a natalidade, né? Então, assim, queridos, já que só você pode fecundar, aqui tudo bem, né?
a gente ter relações fora desde que a gente use camisinha. No entanto, não é assim. Agora eu quero fazer um contraponto interessante também, fazer uma reflexão interessante nesse contraponto. Desde que a gente também passou a não considerar mais o sexo somente procriativo, que é este momento que nós estamos, a monogamia virou também uma grande prova de amor. Super! Então, ao mesmo tempo que existem casais ou pessoas que dizem, não, eu não sou monogâmico, vamos propor uma relação que não seja monogâmica. Por outro lado, a pessoa ser... Então, você fala assim, e aí, esse cara que você está saindo, como é que é? Não, ele é legal, ele é honesto, ele é fiel. Então, assim, a fidelidade entra no pacote como um valor incrível para provar amor. Porque você tem tantas opções no mercado, você tem todos os aplicativos, você pode transar com quem você quiser. Quer dizer, não é mais, né, aquele núcleozinho só que você vivia antigamente. Nossa, você vai abrir mão de tudo isso para ficar comigo, só para ficar comigo. Ai, né? gente! Nossa, isso é amor, né? Isso é amor. Mas é a construção romântica, né? A visão romântica do que é o amor. Porque tem uma questão que é bem intrigante, que é essa, né? A gente passa, mesmo considerando que o homem não é um ser monogâmico, que é o que a ciência indica, né? Ainda assim, a gente passa a nossa vida e dedica boa parte dessa vida à procura do amor, né? Da pessoa certa. Da pessoa certa. Por que é que a gente passa a vida atrás? O amor é tão condicionado à nossa felicidade, né? E um amor, né? O amor da sua vida. Agora, eu acho também que, assim, isso tem muito a ver também com o formato de relacionamento que você tem. Então, por exemplo, se eu tenho um relacionamento de convivência, com família, com filhos e tal, por um lado, você olha, é bom ser monogâmico, pelo menos no sentido afetivo do termo, né? Quer dizer, quando você abre uma relação para o relacionamento aberto, enfim, para o poliamor, sempre que você abre a possibilidade de um terceiro, isso, obviamente, você corre o risco também de se apaixonar, de dar ruim, do outro, né, não querer mais estar nesse relacionamento. Então, eu também penso que o formato que a gente tem vivido tradicional do matrimônio, né, com dificuldade de divórcio, né, com briga, né, quer dizer assim, não pode separar aquelas coisas horrorosas, acho que a monogamia caiu ali bem, como um jeito de manter um pouco esse tipo de família tradicional. O núcleo fica mais protegido, exatamente, né, das intempéries, assim. Pelo menos na teoria, né? Sim, até porque é isso, se você abre relação, você não sabe o que vai acontecer, né? Você pode, por exemplo, para você, aquela relação paralela ali representa só sexo, mas a pessoa se apaixona por você. Aí a pessoa, quando vê, tá interfonando na sua casa e falando pros seus filhos, né? Ou então, como é que pode acontecer. Jogando, né, coelhinho na panela. Lembra daquele filme Atração Fatal? Exato. Que ela pega o coelho da filha do cara e põe na panela. Exato. A monogamia facilita, né, a dinâmica do dia a dia. Mas aí que tá, né? É isso que a gente quer na nossa vida, uma dinâmica facilitada, né? É isso que eu penso também. É isso que a gente quer, uma vida segura. E até que ponto, né? Porque eu tenho muito nítido pra mim que na minha vida amorosa, uma certa segurança vai bem, mas a segurança não é o meu grande objetivo, não. Já tive relacionamentos longos, meu relacionamento mais longo durou 9 anos com o pai da minha filha, mas para mim a segurança, ela sempre foi assim, segurança mínima, não é a meta, sabe aquela coisa, conheci um cara tão legal, ele passa tanta segurança, ele é fiel, tá, mas e que mais, né, só isso não segura pra mim, não adianta a pessoa ser super verdadeira e honesta e assim, não mente, e o meu relacionamento me dá super uma segurança se eu não acho interessante estar ali, eu procuro mais a sensação de estar viva. Vamos continuar a conversa depois de ouvir o primeiro caso? Manda casos. Para ajudar a gente a pensar nesse tema, trouxemos, como sempre, 3 histórias reais de mulheres que vivem questões relacionadas à monogamia. O primeiro caso é da Renata, de 30 anos, vendedora de São Paulo. Descobri que o meu marido me traía após pouco mais de 1 mês de casada. Ele fazia sexo virtual com uma ex-peguete desde o dia em que completamos 1 mês de casado. E eles já tinham se encontrado pelo menos uma vez. O meu mundo desmoronou. Como ele pôde fazer isso comigo, ao mesmo tempo que ele fazia juras de amor, me dizia que estava feliz e realizado? Falei para ele que eu já sabia de tudo e esperei uma explicação, que não veio.
Ele só disse que não tinha acontecido nada fisicamente, que ficou só no virtual e que aquilo não significou nada, que ele me amava e blá, 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 blá. Passei os 3 anos seguintes insegura, infeliz, desconfiada, ciumenta. Eu não esqueci nem perdoei a traição, só convivi com ela e isso me fez muito mal. Agora, depois da separação e de muita terapia, eu enxergo toda essa história de uma maneira bem diferente e acho que essa traição desligou uma chavinha em mim, a do amor romântico. Hoje eu não acredito mais em monogamia. Estou solteira e só quero entrar em um relacionamento de novo se for aberto. Sexoterapia. Isso é interessante, né? Porque a opção dela pelo relacionamento aberto, ela veio do medo, né? Não foi exatamente de uma liberdade, de uma vontade de sair experimentando, né? De uma falta de apego, de uma, né? Não, veio do medo. Eu fiquei traumatizada, não quero mais isso. Tem outras maneiras do relacionamento mais aberto, assim, entrar na sua vida que não passem pela via do medo, acredito, né? Às vezes na minha vida em que eu decidi ter uma relação mais desapegada, e a pessoa também, elas foram motivadas por uma vontade de experimentar, o relacionamento estava meio parado, ou então eu fiquei afim de alguém, sabe assim? Isso quando foi bilateral, né, gente? Que a gente também não pode esquecer que tem aquela monogamia unilateral que ela falou. Porque né? a gente até tem um caso aqui de uma mulher que quis viver um relacionamento aberto. Eu acho que aqui a questão dela é que não existia esse trato, né? E esse que é o problema da pessoa que tá mentindo, né? Porque você chega pra pessoa que tá mentindo, amor, você tá mentindo. O que a pessoa que tá mentindo vai falar? Não estou. Não, mas você não me ama. Amo, tá tudo certo, né? Todo mundo já mentiu, né? Mas ele poderia estar amando essa mulher? Poderia, totalmente. Super. Eu acho que também tem isso. Né? Mas o que é amor pra ele, né? O que é pra ela? Acho que tem isso, né? Por exemplo, quando ela coloca como contraditório, ele tá fazendo sexo virtual, mas fazia juras de amor pra mim. Não necessariamente essas coisas são contraditórias. As pessoas são capazes de amar 2 pessoas, ou amar uma, estar envolvida afetivamente ou sexualmente com outra. Isso acontece com muita frequência. Se não aconteceu com você, pode ser que acontecerá um dia, né? Então essa dualidade amorosa, ela é muito comum acontecer. Claro que a gente não sabe se esse cara já tinha uma relação virtual, se ele sempre usou isso como uma maneira de descarregar tensão paralela, né? O quanto que ele manipulou essa relação, porque tem isso, tem gente que é manipuladora, tem gente que tem a infidelidade como um valor. Eu não sei se esse homem tinha a infidelidade como um valor. Mas, né? A infidelidade, não a capacidade de ter relações abertas. Ele tinha a infidelidade como um valor. Só que aí ele não quer que a mulher também tenha. Então é só a partir de mim, não para o outro. Então eu caso. Então, assim, a gente não tem todos os dados, né? Mas eu queria apontar 2 coisas nessa história. Então essa questão das juras de amor não necessariamente ser ambivalente ou contraditória ao fato de você estar desejando outra pessoa, não, a pessoa está desejando outra, e também o momento que isso aconteceu. Porque aí eu fico pensando assim, eu acabei de casar, né? Que momento que essa mulher está na relação? Ela está no momento do apaixonamento, ela está desenvolvendo o afeto, ela está no momento do apego. Quer dizer, dependendo do momento que ela está, essa dor, gente, vai ser terrível. Por mais aberta que a gente seja, por mais psicologicamente que a gente tenha feito 30 anos de terapia e análise, vai você numa relação de afeto, envolvidíssima, apaixonada, prometendo juras de amor e uma relação monogâmica e o outro te trai. E tem questão é uma ferida do tamanho do mundo, né? E depende também do tipo de personalidade que ela tem. E mais uma questão que eu queria colocar, que é justamente essa coisa do achar que tem a ver comigo. Então, muitas vezes as pessoas, quando elas descobrem uma traição, assim, como? O que aconteceu? O que o outro é melhor que eu? Por que se a nossa relação está tão boa? A gente acabou de casar, ele está falando de juras de amor. Porque uma coisa, às vezes, não tem nada a ver com a outra. A traição é egoísta, né? Muitas vezes é pelo seu prazer. Eu fico pensando, quando eu era mais nova, assim, às vezes que eu traí, era muito assim, eu estava pensando só no meu prazer e eu estava pensando em esconder aquilo que eu estava fazendo, porque era uma relação dita monogâmica. Talvez a pessoa estivesse me traindo também,
também, e escondendo também. Aliás, essa é uma relação muito comum, né? Em que a fachada é monogâmica, mas aí cada um dá as suas puladas de cerca, né? Eu acho que isso é até mais comum do que a traição, a relação aberta, né? E aí a gente está falando de responsabilidade emocional, né? Quer dizer, eu entendo que essas situações de dualidade amorosa são muito difíceis. Eu fico ali, eu sou testemunha de vários casos de amor e de desamor e de muitas infidelidades, né, no consultório. Tanto de quem pratica infidelidade quanto de quem é traído. E muitas vezes a pessoa que está praticando a infidelidade, ela sofre muito também. Claro. Né? Outras vezes não. Outras vezes também ela... que nem eu, na época. Outras vezes ela não percebe de fato a responsabilidade emocional dela para com o seu companheiro ou sua companheira. Então não passa por esse crivo do valor e da ética, tipo, se meu parceiro descobrir, o que eu faço, né? Como é que ele vai se sentir? O que eu acho complexo o ser humano, como diz a Ana, o ser humano é complexo, né? É por isso, porque é muito fácil comparar com os chimpanzés e os bonobos e tal, que enfim, tudo tem a ver com o que é o ser humano, eles não são monogâmicos e tal. Só que tem esse lado da afetividade que, assim, eu não sei, a paixão, o amor, esse envolvimento é muito, assim, não sei qual é o paralelo no mundo animal que a gente tem. Você falou aí dos chimpanzés, eu lembrei de uma frase do Cioran, aquele filósofo, que é: o homem é um macaquinho que enlouqueceu. Né? O homem é um macaquinho que enlouqueceu. Porque para os chimpanzés está tudo super de boa, mas para a gente é mais complicado, né? Eu lembro que uma vez eu estava muito apaixonada por um cara, mas assim, muito apaixonada, a gente estava namorando e tal, não sei o quê. E aí aconteceu de eu ficar encantada por outro cara. Eu estava realmente muito apaixonada, mas, né, aconteceu. E aí eu comentei com ele, né? Aí eu já deixei a minha fase mentirosa para trás, realmente segui o caminho da luz, né? Que é o caminho que eu estou hoje, porque não foi por uma questão moral, foi porque realmente minha vida ficou bem melhor, as relações ficaram mais profundas, né? Recomendo. Mas enfim, aí eu comentei com ele, falei: olha, eu tô muito atraída por um cara, e ele tá atraído por mim também, então assim, eu não quero me desgastar mentindo para você, escondendo meu celular porque você é muito chato, eu queria saber se para você tudo bem e tal. Mas se tudo... Aí eu até falei para ele, inclusive, se não tiver tudo bem, talvez eu minta, mas não sei. Vamos ver. A escolha é sua. A escolha é Você sua. Quer que eu minta ou não quer que eu minta? Exato, eu joguei a bola para ele. Aí ele... Sacanagem também, essa foi. É meu ascendente em Sagitário, eu adoro culpar meu ascendente. Aí ele chegou e falou assim: olha, Lili, ele foi muito, muito inteligente, porque ele falou o seguinte: você quer ficar com esse cara? Fica. Eu não vou terminar com você, tá tudo bem. Mas, a gente tem uma vida, Lili, muito tranquila, né? Muito tranquila, muito feliz. E esse cara, eu conheço esse cara, ele conhecia. Eles não eram amigos, mas conhecia. Esse cara é bem complicado. Então, assim, para ele chegar e se apaixonar por você, vai ser, assim, muito fácil. E ele pode, inclusive, te trazer problemas no trabalho. Ele pode chegar aqui em casa... Sabe, foi uma manipulação do bem, manipulação da luz. Porque eu cheguei assim... Aí ele falou, precisa Pessoas disso. inteligentes, aí ele falou, gente? precisa. Você quer muito, porque assim, você não vai ser escrava do seu desejo, certo? Você sentiu o desejo, tudo bem, mas você é uma pessoa inteligente. Você quer usar seu cérebro reptiliano, ficar só no cérebro reptiliano, ou é muito importante pra você atender esses desejos? Atende, eu não vou terminar com você. Aí eu não traí, não. Não foi. Você sabe que eu tive um caso no consultório uma vez, de uma mulher que ela se apaixonou perdidamente por um cara no trabalho. Ela nunca tinha sido infiel, ela tinha um marido dela desde o início da adolescência, um casamento super legal, o marido cuidando das filhas, porque ela era super workaholic, amava trabalhar, e o marido tinha mais flexibilidade de tempo e tal, não sei o que, se apaixonou perdidamente. E ela chegava, eu me lembro ela falando nessa consultória, ela falava assim: gente, mas assim, Deus é tão bom comigo, né? Porque o meu marido é o máximo, mas o meu amante também. E ela era uma mulher muito feliz, ela era encantadora. Sabe essas mulheres encantadoras? E aí, o marido dela, ela não teve coragem de contar para o marido, ela ficou muito mal. Então, ao mesmo tempo que ela ficava feliz, ela ficava culpada, né? Ela não conseguiu segurar a paixão, ela acabou traindo o marido, sem o marido saber. E foi difícil, mas ao mesmo tempo, quando ela contava do amor, ela cabiam os dois na relação dela, tranquilamente, né? E esse marido
Cara, ele percebeu e ele segurou a onda. Legal. Mas de um jeito que Digno. eu vou dizer uma coisa. Olha, eu bati palma para esse sujeito, porque ele simplesmente começou a tentar resgatar essa mulher, trazer para ele, sem apertá-la. E obviamente que chegou uma hora que ela decidiu ficar na relação conjugal. Mas assim, de maestro. Muito legal. E a relação que ela tinha era o amor separado do sexo? Quer dizer, com o marido, ela também tinha uma boa vida sexual? Tinha. Tudo bem. Tinha, mas não dá era para essa a comparar. relação. Gente, não dá para comparar a vida conjugal com o parceiro da vida apaixonada. Não dá, Não né? dá. Gente, mas teve uma vez Não que dá. aconteceu É comigo. uma competição desleal. Teve uma vez que aconteceu comigo o contrário, sabe? Eu tava num relacionamento longo. Minha vida sexual com ele era incrível. E minha vida sexual com o cara com quem eu traí era muito pior. Muito pior. Mas era pela questão da novidade. Ok. Sabe? Sim, Era pela questão da sim. novidade. E tem... Gente, porque nesse universo tem tudo. Tem inclusive gente cujo tesão é mentir. É fazer o Claro. outro de bobo. A questão que se coloca, eu acho, pra quem tá nessa relação é: eu quero estar com essa pessoa, né? Dá. Porque eu vejo muito gente que topa ter um relacionamento aberto pra agradar o outro. Totalmente. E aí não é legal. É. Porque você tá tendo pra agradar, você tá se sentindo mal, você tá se sentindo... Aí, de repente, você comprou um discurso moderninho, né? É isso Nossa, mesmo. é muito legal. Aí eu tô sendo egoísta. A modinha, né? A modinha. E outra, tudo bem se você estiver sendo egoísta, sabe? E quiser alguém só pra você, se for aquilo que você tem pra hoje, né? E talvez amanhã a ideia do desapego lhe soe mais natural. Mas, assim, ficar se forçando a encaixar a sua vida romântica, sexual, amorosa num modelo externo a você, em vez de viver a sua verdade, eu acho muito Agora, complicado. isso é complicadíssimo, né? Porque também, você imagina, estou pensando em situações reais, você imagina você estar casada há 20 e tantos anos, com uma família super legal, casamento legal, sexo bom e tal, e de repente seu parceiro se apaixona por outra mulher. E aí o seu parceiro diz para você: olha, aconteceu isso, e o que a gente vai fazer? Eu gostaria, o melhor, nossa, o meu ideal seria juntar vocês duas. E você fica nessa situação de o que faz? Quem é que sofre mais? E aí? E aí a tentativa de vamos tentar ver se rola. E aí tentar entrar numa relação de poliamor, por exemplo. Só que olha só, você está na sua casa, você é a rainha do lar, entendeu? Você é a rainha da casa com seus filhos. E de repente você tem que abrir a porta. Tem, né? Eu estou dizendo, como uma proposta de amor ao parceiro mesmo. Porque nesse caso específico, eu estou lembrando, proposta de amor. O meu parceiro que eu amo está apaixonado, ele está sofrendo. E eu amo esse parceiro, então vamos tentar esse negócio para ver como é que funciona. Agora, você imagina você abrir a sua casa e começar a dividir coisas com uma terceira pessoa, por onde o amor inicial não foi da sua pessoa para essa pessoa. Mas sabe o que eu acho legal nessa história? É lindo, assim, é lindo no sentido... Nossa, mas é muito complexo. Profundo, mas... Mas o que eu acho legal nessa história é isso de resolver... tentar se abrir a experimentar e ver o que acontece. A Colette, aquela escritora, tem uma frase que eu adoro, que é: você fará bobagens, mas faça com entusiasmo. Ah, ótimo. Então, se você vai errar, talvez Adorei, seja tudo, vou até anotar. Porque talvez seja tudo um erro. Não, talvez mas... você abra a porta para a pessoa entrar, para a terceira pessoa entre e vire sua melhor amiga. Talvez você jogue um prato na parede e fala: sai daqui, eu não tô talvez essa porta aberta ela possa ser só um jogo de palavras, né? Você não precisa fisicamente abrir a sua casa para uma terceira pessoa. Você talvez só pode dar um espaço no emocional para essa pessoa, né? Porque eu acho que mas fisicamente ver, né? Acomodar uma terceira pessoa, aí é um nível de desprendimento, de tentativa, né? Mas é bonito nesse processo, é bonito como um processo de acolhimento. Eu acho que nesse sentido é muito importante também que junto com essa disposição de experimentar, se há essa disposição, porque às vezes a pessoa está fechada, né? Não, você está apaixonada por outro, sai daqui, né? Mas se há essa disposição para experimentar, eu acho que é muito bonito quando ela vem acompanhada de uma noção do limite, assim, dos próprios limites e de um respeito com os próprios limites, né? Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
Aqui a gente tem um caso de uma pessoa que abriu a relação, mas está se divertindo horrores. Vamos ouvir a história da Adriana, de 40 anos, biomédica de São Paulo. Manda casos. Sempre tive muita vontade de viver experiências sexuais diferentes. Ver filmes eróticos, transar em locais proibidos, tipo estacionamento, elevador, com mais de um parceiro. E foi com o meu atual namorado, com quem eu tenho um relacionamento aberto há menos de um ano, que pude satisfazer os meus desejos. Nossas 2 primeiras experiências no relacionamento aberto foram os 2 juntos. Depois disso, começamos a viver, de fato, o relacionamento aberto combinado. Demorou um pouco para a gente se sentir totalmente seguro e começar a sair sozinho com outras pessoas. Hoje em dia, nós 2 estamos confortáveis para incluir outras pessoas na nossa vida sexual. A gente adora esse estilo de relacionamento e procura não se envolver emocionalmente com ninguém. Funciona pra gente e principalmente pra mim. Sexoterapia. Amém. Sabe o que me incomoda? Bem resolvida essa, né? Eu acho muito legal, mas sabe uma coisinha que me incomoda? É essa coisa de definir, assim. Então é assim que funciona pra mim. Esse discurso me incomoda um pouco, porque eu não acho que a gente seja uma máquina, sabe assim? Então, só o verbo funcionar já me incomoda um pouco por causa disso. Porque, então hoje, dia X de novembro de 2019, decidi que eu funciono assim. Amanhã pode ser que você não funcione assim, pode ser que você acabar esse seu relacionamento, você morra de ciúme do próximo cara. Porque as relações, elas são muito singulares. Eu acho que é por isso que essa proliferação de discursos prontos é tão nociva. Porque já aconteceu isso comigo, assim. Numa relação, você é super tranquila, hippie. Fica com quem você quiser. Traz aqui pra casa, vamos lá. E aí eu fiquei de moderna na relação, pra na relação seguinte eu surtar com a menor coisa. Tipo, tocou o WhatsApp, como assim? Né? Você tá assim, interessado por outra pessoa? Explica isso pra gente, Ana Canosa. Cada relação, eu acho que tem sua particularidade. Assim, o momento de vida também tem momento de vida que você tá mais aberta. Eu acho que sim. Eu acho que tem momento de vida, ciclo ciclo da relação, em que momento você está na relação. Tem uma coisa assim se você pensar o relacionamento de compromisso com 3 pilares centrais, você tem um pilar do amor e do sexo, no sentido do amor erótico, né? Gostar de alguém por quem eu tenho desejo. Você tem o pilar da conveniência de ter esta relação, né? Tudo que me é atrativo estar com você. Dinheiro, família, casa, os nossos filhos, etc. E você tem a função psicológica que um exerce na vida do outro, como par complementar. Você me apazigua, você me dá limite, você me abre a vida, você me abre os amigos. Então, assim, a gente vai encontrando funções emocionais. Se para uma pessoa, num determinado momento daquela relação, o pilar do amor e do erotismo tá, segurando a tenda do circo, se aparecer um terceiro, acabou, você enlouquece, porque o pilar central daquela relação, naquele momento da tua vida, é o amor. Então, se alguém vier, um terceiro se aproximar, amiga, a tenda vai pro brejo. Agora, se, por exemplo, para você, naquele momento, naquela relação, o pilar da conveniência de estar junto, o apego, né? Ou a função psicológica que o outro exerce na sua vida e o pilar do amor não é o máximo ali naquele momento, você pode muito bem conviver com... É mais fácil triangular, é mais fácil deixar. Às vezes você está envolvido na sua aposta. Exatamente. Sabe que uma vez eu fui traída quando eu tava, assim, foi muito engraçado, porque a pessoa me acordou chorando pra falar que eu tinha ficado com outra pessoa. E eu era muito apaixonada por ela. Não apaixonada, era um relacionamento mais longo, mas tinha muito amor ali. E eu fiquei muito brava porque ela tinha me acordado. Eu falei, você me acordou. Porque naquele momento da minha vida eu não tava nem aí. Mas eu já surtei por muito menos. Então, eu me vejo muito nisso que você falou. E a sua fala me lembrou um filósofo chamado Francis Wolff, que tem um livro muito legal chamado Não Existe Amor Perfeito. Ele usa 3 pilares para falar das relações, para explicar as relações, a dinâmica das relações. A amizade, a atração sexual e a paixão. Então, ele fala que nunca é uma combinação perfeita. Às vezes tá mais para paixão e menos para amizade e menos para o desejo. Ou às vezes tem muito desejo, mas enfim. É uma mistura que é sempre heterogênea e sempre tem uma tensão.
Porque também, eu acho que tem muito essa busca por uma entropia, sabe? Por aquela relação que fica sempre igual. Sempre sempre estável. E não é assim, a vida não é assim, né? A vida está em movimento. Mas aí ele fala isso, ele fala, se tem muita amizade, se é uma relação que tem um componente amical muito forte, provavelmente vai ser a casa daquela mulher que do homem que você estava contando. Ah, você sente desejo por alguém? Então vamos ver, calma lá. Se é a paixão que está muito forte e não tem tanta amizade, porque a paixão muito forte geralmente ela vem com muito egoísmo, né? É meu, vem com posse, aí vai ser mais difícil para a pessoa. Eu sempre acho que triangular, quando eu falo triangular, tô eu e você numa relação que a gente chama de corredor, né? Nós dois ali, ou nós duas, enfim, e entra uma terceira pessoa. Se você pensar, quem tem filhos percebe isso muito bem. 3 anos de idade, se você chama um amiguinho para brincar, funciona super bem. Se você chama 2, vira uma loucura completa, que é quando a criança começa também a entender isso, porque sempre você fica excluído em algum momento, sempre um faz um conluio contra você. Então, se você chamar 3 e mais o seu, aí funciona também, porque 2 a 2 eles se viram, se autoapoiam. A triangulação sempre ameaça a sua relação de corredor com o outro, sempre. E é um aprendizado muito grande você triangular no trabalho, com os amigos, e a gente vai aprendendo. Tem pessoas que têm mais dificuldade de triangular. Precisam mais da referência de corredor, ou seja, do eu e do tu. Preciso mais que o tu me faça referência amorosa, que me faça referência de imagem. Pessoas mais possessivas, mais controladoras, triangular é loucura total. E tem fases da vida que é mais difícil você permitir triangular. Se eu tiver, por exemplo, com a autoestima meio baixa, se eu estiver vivendo um momento, sabe, difícil, vai ser muito mais complicado para mim, como se o meu parceiro chegar em casa e falar assim, e aí, vamos abrir a relação? Desistir de você, amigo. é quase isso, Se né? manda, Você tá chata, eu tô aqui precisando de você, eu tô precisando da sua energia olhando para mim. Agora imagina quando o parceiro vai propor abrir a relação, sendo que você tá super afim de outra pessoa. Como você vai comemorar, né? Você vai falar, nossa, você tá dando graças a Deus. Olha, isso era uma coisa que eu queria falar e eu sou totalmente inexperiente no assunto, vocês podem me ajudar. Como é que você traz à tona esse assunto dentro de um relacionamento monogâmico? Enfim, porque é complicado, né? É fácil, é tranquilo. Porque, quer dizer, trazer o assunto não é difícil. Você senta lá dentro de uma parceria, você conversa. Agora, não... Me parece que não pode ser uma coisa tão fácil assim para ser resolvida, né? Ah, tá bom, então começamos amanhã. Não é? Tipo, sei lá. Até porque se você pensar na monogamia social, cultural, né? É quase compulsória. Então a pessoa começa a namorar sério, já está implícito monogamia. Que você é monogâmico. Sim. E não está. É o que eu falo para os casais. Os casais estão na minha frente lá por conta de infidelidade conjugal. Daí assim, aquele chororô, porque é uma dor. É uma dor. Descobrir uma traição que você não sabia é muito doloroso. Eu não desejo para ninguém. Como afeto, como eu vou percebendo. E aí, em algum momento eu pergunto assim, mas me diz uma coisa, o contrato de vocês é de monogamia? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, óbvio. Eu falo assim, então, não é óbvio. Não é óbvio, porque tem muitas pessoas que não têm esse tipo de contrato. Vocês já discutiram isso alguma vez? Aí eu falo, já discutimos o que fazer com o desejo por terceiros? Aí as pessoas ficam me olhando com aquela cara, porque assim, o desejo por terceiros, ele vai aparecer para 80% da população no relacionamento conjugal. Uhum. Porque a energia sexual, ela é destacada, ela é da sua autonomia e ela é destacada do afeto e muitas vezes ela não se satisfaz só na relação de compromisso amorosa. Então, o desejo por outras pessoas é muito frequente acontecer. A questão de você escolher concretizar o desejo é que envolve mais responsabilidade. Agora, como é que eu vou conversar sobre esse assunto se não há permissão social e cultural? Quer dizer, como é que eu chego para o meu parceiro se eu falar... E aí, você viu aquele filme? Então, às vezes eu indico isso, né? Quer começar a conversar? Pega um filme, vai assistir uma série na Netflix que fala sobre infidelidade, desejo, começa a perguntar, e aí, o que você acha? Você acha que a gente é capaz de ter uma relação assim? Como é que você pensa sobre isso? O que você pensa o desejo? E tem pessoas que não suportam esse tipo de reflexão, não suportam, tomam como uma dor muito grande, como um ciúme, não suportam a discussão. Então, não é fácil. Agora, eu vejo que esta geração do século XXI já está começando, desde o início dos relacionamentos, a falar sobre isso.
que eu acho que é muito legal, porque aí você faz uma reflexão sobre o meu lugar na relação, o meu desejo e a minha escolha em ser ou não monogâmica, pelo menos no determinado período da relação. Mas é engraçado isso, né, essa escolha de ser monogâmica, porque assim, eu fico pensando nos meus últimos relacionamentos, a minha escolha, ela sempre foi ser aberta à vida, sabe? Sempre foi ser aberta. Posso atender o meu desejo ou não, mas eu acho muito estranho prometer pra pessoa fidelidade assim, absoluta. Acho. Porque assim, como que eu vou saber, gente? Eu não sei nem que eu vou fazer quarta-feira da semana que vem. Mas eu você vou conversa sobre isso, tem um namorado novo, você já lá, primeiro encontro, mesa de bar, já fala assim, nossa, que estranho essas pessoas que prometem fidelidade, né? Como é que esse acordo se estabelece, em que momento? Tem gente que, exatamente como a Ana falou, tem gente que você não tem abertura pra falar, e aí fica até aquela coisa da mentira, às vezes vem por causa disso, porque você tá com alguém que não tem nenhuma abertura pra falar sobre o assunto. Teve uma vez que aconteceu de eu namorar um cara que foi exatamente assim, eu fui tocar no assunto com ele, eu tava extremamente apaixonada, mas aí ele foi falando, olha, não pode... não lembro como é que apareceu o assunto, mas a questão dele nossa, é muito importante que a gente nunca fique com ninguém, nanana. Falei, olha, eu não tenho mais 15 anos, eu não tô desejando ninguém nesse momento, mas eu não quero assinar um contrato em 5 vias, falando que eu nunca vou ficar com ninguém. E você também, por favor, não assine esse contrato, porque assim... Pode ser que eu fique 5 anos sem ter um desejo tão forte a ponto de concretizá-lo. Pode ser que não, eu não quero me definir. Definir é sempre matar um pouco, né? Eu tô viva, eu tô, né, em movimento, e você também. Porque que adianta também a pessoa falar, não, eu não vou ficar com ninguém, prometo. E aí a pessoa tá morrendo de vontade de ficar, até que ponto também ser amor, sabe? Isso pra mim tem mais a ver muitas vezes com falta de coragem, às vezes a pessoa não trai, não é porque ela ama mais, é porque ela não tem coragem, é porque é uma pessoa mais acomodada, isso acontece também, é uma pessoa mais medrosa, é uma pessoa que precisa muito dessa segurança, e aí fica carregando essa bandeira de, eu sou um super-herói, porque eu amo de verdade, entende? Eu vou ler para vocês um comentário na minha rede social que eu achei tão interessante. Eu pedi para a moça, até mandei para ela assim, posso ler seu comentário? Mas como ela não me disse que podia ou não, então eu não vou falar o nome, né? Mas ela colocou uma coisa bem legal assim, ó. Se teve uma coisa que a não monogamia me ensinou, foi a leveza em ser verdadeira aos meus sentimentos e a clara percepção que sou mais monogâmica do que imaginava ser. Nossa, eu me identifico Cara, muito. eu achei o máximo. Então ela está dizendo assim, o fato de eu estar livre para poder viver me fez perceber que eu sou mais monogâmica do que eu podia imaginar que eu era. Eu me identifico muito. Vamos para nossa última história? Manda casos. Essa é a história da Ana Cláudia, 33 anos, funcionária pública, também de São Paulo. Eu casei há 4 anos com meu primeiro namorado, depois de 9 anos de namoro. Eu só havia transado com meu marido e tinha muita curiosidade de experimentar o sexo com outro homem. Essa vontade ficou ainda maior depois de 1 ano de casamento, quando a nossa frequência sexual diminuiu muito. A gente só transava quando eu o procurava, e às vezes ele não cedia, dizia que estava cansado. Eu cheguei a explicar que eu estava sentindo mais desejo sexual e queria transar mais. E ele me disse que estava vivendo outro momento, num emprego novo, dedicando-se ao máximo ao trabalho e sem tempo para mim. Foi aí que, depois de 2 anos de casada, eu entrei em um aplicativo de relacionamento. Eu saí com o primeiro cara, com o segundo, com o terceiro, o quarto, o quinto, até perder as contas. Já pensei em me separar, mas eu gosto muito do meu marido. Pode parecer estranho, mas eu o amo de verdade. É com ele que eu me sinto segura. Mas preciso buscar sexo fora do casamento. Será mesmo possível ter amor e sexo dentro do mesmo relacionamento? Sexoterapia. Acho que sim. Eu acho que sim. Quando as pessoas falam, por exemplo, é o fim da monogamia, né? Ninguém é mesmo monogâmico, etc. Eu questiono um pouco. Eu tenho uma sensação que existem muitas pessoas que têm perfil para relacionamentos monogâmicos, que vivem bem relacionamentos monogâmicos, que vivem felizes assim, que não tem essa necessidade tão grande de experimentações fora da relação, né? E que o sexo pode ser muito bom ao longo do tempo também. Então a gente sempre diz, né, que o sexo vai diminuindo nas relações conjugais de longa duração, de média e longa duração, no sentido do desejo. Mas isso não significa que o sexo não é bom, que ele pode ter muita qualidade. Então você pega um casal que se uniu
pelo afeto e pelo erotismo, esse casal pode manter esse erotismo modificado, né, ao longo de toda a vida e se satisfazer com isso. Agora, tem pessoas que não têm perfil para monogamia mesmo, que são pessoas que adoram flertar, pessoas que adoram a novidade, pessoas que adoram o jogo de sedução, pessoas que precisam, né, seduzir alguém para poder ter essa referência de autoestima. Essas pessoas têm muito mais dificuldade de serem monogâmicas. Mas você acredita que tem perfil fixo, assim, Ana, que não muda? Olha, eu acho até que muda, mas a gente não muda tudo. Sabe? Eu acho que existe uma estrutura de personalidade que você tem. E ao longo da vida, você vai mudando. Então, por exemplo, você pega uma pessoa tímida e uma pessoa que ainda por cima é introvertida. Essa pessoa, ela vai continuar sendo introvertida. Mas o que ela pode melhorar, e que talvez ela melhore com a convivência e experiência, é a timidez diante do social. Então, ela continua introvertida. Mas ela, ao longo da vida, vai ficando menos tímida para falar com as pessoas, para conversar. Então, assim, mas a estrutura de personalidade dela se mantém. Então eu tenho a impressão que, claro, a gente muda muito, a gente faz terapia, vai mudando, vai melhorando, etc. Mas eu acho que algumas estruturas de personalidade, elas são nossas. E elas se adequam melhor a determinados tipos de comportamento ou não. Mas então, você pega, por exemplo, uma pessoa, como eu já falei, uma pessoa muito dependente, muito insegura, com autoestima muito mais baixa. Não vai conseguir. É muito difícil, muito. gente. É muito difícil. Porque enfim, essas escolhas, elas, você coloca alguma coisa em risco. Você não vai ter tudo, né? Você faz uma escolha pela infidelidade, você tem um risco. Pelo relacionamento aberto, você tem um risco. Abre mão, pela monogamia, isso. tem um risco, total, né? é aquilo que você estava falando antes, que no senso comum tem uma busca muito grande pela segurança e por aquele modelinho que a gente aprende a amar dentro dele, né? Desde pequeno. Então, assim, eu vou encontrar alguém, aí ele vai gostar de mim, eu vou gostar dela. Então, já colocou o imperativo heterossexual no modelo, né? Vai ser um homem, vai ser uma mulher. E vai ser assim. Né? Então, se não for assim, é errado. Esse tipo de raciocínio, ele abre pouquíssimo espaço para singularidade, né? Ele achata completamente, porque você vai amar, mas tem que amar assim, tá? Isso. Tem que ser homem, tem que ser mulher, você tem que desejá-lo só a ele tem que desejar só a você. Se vocês se amarem de verdade, se vocês sentirem desejo por outra pessoa, vocês não vão seguir esse desejo. Então, eu particularmente, eu acho que é um modo pouco afeito à experiência de se viver, é um modo que acaba se refugiando no medo. Não é que a pessoa é obrigada a viver o que ela quer, mas acredito que tem mais a ver com isso que você falou, com essa insegurança, sabe? Não se permite viver. Agora, eu acho que ela já ficou no modelo, ela ficou presa ali. Então, eu acho que a coisa do ciclo de vida é muito forte nessas permissões também. Por exemplo, outro dia eu estava lendo um artigo sobre infidelidade conjugal. Uma pesquisa com 300 e tantas pessoas, e aí o que eles percebem? Que qual é a faixa etária que as pessoas mais são infiéis? Entre os 30 e 40 anos. Infiéis, ou seja, não estão mentindo. O contrato é monogâmico, mas estão sendo infiéis. 30 a 40 anos. Quanto tempo de relacionamento conjugal? De 2 a 5 anos. Então, as pessoas... Que a traição vem? Que acontece, né? E aí, os casais, depois dos 40 anos, com mais tempo, há mais de 5 anos, eles são menos infiéis. E aí, quando você vai cruzar esse dado com, por exemplo, casas de swing, ou práticas de swing, né, ou de fantasias sexuais, até como a gente estava falando naquele episódio, onde você vai ver muitos casais maduros. Então, é interessante porque aí você sai do plano da mentira e você vai para... Depois que você tem uma estrutura de convivência, depois que você já passou por várias crises, você já passou isso, já passou aquilo, já tem... Que você, né, esse casamento está mais formatado, parece que as pessoas sentem um pouco mais de segurança para juntos, e aí eu estou falando o casal que vive a fantasia sexual do terceiro, juntos, que é como a prática do swing, por exemplo. Eu tive uma amiga minha que foi numa dessas festas de swing na Europa, nos castelos. Sabe aquelas tipo de olhos bem fechados? Né? Então ela foi numa festa dessa com o marido dela e ela me disse, recentemente, ela me disse isso, Ana, a maior parte da faixa etária das pessoas era acima de 50 anos. Eu era a pessoa mais jovem que tinha ali.
É interessante, dá a impressão que, além dessa segurança, as pessoas se permitiram, né? Elas estavam muito, assim, grudadinhas nesse modelo de como a relação deve ser vivida, papapá, mas elas se permitiram, né? Acho que tem mais segurança da relação, já passou por vários momentos, você sabe quem é o parceiro, daí talvez essa ameaça da triangulação não seja tão difícil para a segurança, e pelo contrário, a triangulação pode excitar. Né? Quer dizer, pode gerar ciúme, e o ciúme é a fúria da paixão. Né? O Eros, ele precisa de algo de violência, assim, né? Algo de erradinho, né? Dentro de você. É por isso que acaba matando o tesão muitas vezes, né? Você fala, então eu vou ter uma relação que tá tudo combinado, tem um contrato. Aí você fala, mas eu não tô me sentindo vivo, né? Então acaba matando o tesão. Gente, acho que a gente precisa de uma segundo episódio de continuação, acabou, não é possível, né? Continuação. Eu tava cheio de casa. Tem muita coisa, só de anotações aqui, né, gente? Eu tô passada. Enfim, vamos fazer uma segunda... Essa é a parte 1. Em breve, parte 2 do tema monogamia. Infelizmente, vamos ter que passar para o nosso clímax. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? A gente aprendeu que a monogamia não é da natureza do ser humano, pelo menos pensando no sentido do ímpeto sexual e do desejo por terceiras pessoas, sexual e afetivo. A gente aprendeu que a monogamia ela pode ser uma possibilidade, assim como relacionamentos não monogâmicos também são uma possibilidade. A gente aprendeu que ser ou não monogâmico tem a ver também com o ciclo de vida e com a fase do relacionamento onde a gente está, o que a gente está vivendo e espera do outro. A gente aprendeu que as relações abertas e poliamorosas, por exemplo, são possíveis. E a nova geração está testando várias delas. E eu quero finalizar com uma frase do Adam Phillips: 2 formam um par. Para um casal é preciso 3. Foi bom para você? Dicas para deixar o sexo ainda melhor. Lili, que indicações incríveis você tem pra gente hoje? Você sabe que no nosso papo hoje eu fiquei lembrando de um filme que é o meu filme de amor preferido, assim, um dos preferidos, que é, não sei se você já assistiu, Monsieur e Madame Adelman, que é um filme francês. É um filme que fala muito sobre coragem e sobre amar de jeitos não formatados. Quando a gente fala amar de jeitos não formatados, a primeira coisa que vem é isso. Vai ser uma boba, todo mundo vai ficar com todo mundo. Não, para mim, o jeito mais não formatado de amar é amar com coragem. Coragem para assumir quem você é, a vontade que você tem hoje, a sua capacidade de mudar, o seu movimento fluido da vida, aceitar o outro com quem você está se relacionando, como ele é hoje, em vez de ficar olhando para o outro, desejando o tempo todo que o outro seja como você espera que ele seja, sabe? Então é ter coragem, relaxar e se entregar. Esse filme fala muito sobre isso, porque é uma história de amor muito fora, assim, dos padrões, sabe? E o livro, a biografia do Paulo Coelho, que tem umas histórias muito doidas, gente. Muito engraçado. Como que é o nome? A biografia dele, como é que chama a biografia dele? É um mago, que foi escrito isso pelo Fernando Meirelles. É muito, muito boa, assim, porque tem várias histórias muito doidas de amor, assim, ele tava com alguém, aí ele começa a namorar outra pessoa, aí a pessoa começa a namorar outra pessoa também, tudo muito corajoso e muito alinhado com o próprio desejo, sabe? Com a própria liberdade. Muito bom. E você, Ana, que tem Olha para indicar só, pra gente? eu tenho várias indicações. Eu me lembrei daquela trilogia de um filme que vai passando a vida de um casal, que é o Antes do Amanhecer, Nossa, é muito Antes do boa. Pôr do Eu Sol amo e essa Antes da trilogia. Meia-Noite. Eu acho que esse filme são 3 filmes que vão justamente percorrendo a vida do relacionamento de um casal e vai mostrando todos os conflitos, as tensões, né? É muito lindo, vale a pena. Eu acho que a gente se identifica com uma série de questões ali e ele é muito enriquecedor. Eu queria também sugerir, como eu estava falando no programa, né, o professor Marson e as Mulheres Maravilhas, né, que fala dessa relação poliamorosa, que é muito legal também. E um livro, Ana? É um filme. É um filme? Hoje eu estou nos filmes. E um filme divertidíssimo sobre a possibilidade do relacionamento aberto, da prática de troca de casais, que é o 2+2. Eu não sei se vocês assistiram, é um filme argentino, que é uma comédia, mas eu acho que vai tratando de como é difícil, né, abrir a relação depois de muito tempo em que você está vivendo você tem um relacionamento conjugal. E aí eles vão testando umas coisas, é muito engraçado. Então toca no tema de uma maneira bastante sensível, no tema da monogamia ou da não monogamia. Então, 2+2.
Bom, e a minha indicação é bem simples, mas também achei muito legal, que é daquela série Explicando, do Netflix. Sei. Que é Explicando a Monogamia. 20 minutos em que se reflete um pouco sobre o porquê que a gente foi construída socialmente para ser um ser monogâmico, mas qual é de fato a nossa natureza. É bem legal. A gente está sempre tentando domesticar esse nosso lado mais selvagem, né? Esse lado mais incontrolável, assim. Foi muito bom, gostei muito. Obrigada, Lili, pela sua presença aqui. Super obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Marina. Lili, como é que a gente te encontra aqui fora do podcast? Gente, no Instagram eu tô como Lili Prata. Tem meus livros novos, O Mundo que Habita em Nós, que fala muito disso, dessa coragem para bancar as experiências que se quer bancar, e de bancar, expressar a singularidade, e o Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, que são 20 histórias sobre amor e desamor, principalmente. Tô doida pra ler. Eu vou adorar essa leitura, Ana. Ana, obrigada por mais esse Sexoterapia. Obrigada, querida. Cada vez melhor, né? A gente vai ter que aumentar esse tempo. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Ana Canosa e Marina Bessa. A reportagem é de Fernanda Colaviti. Edição de áudio de Jefferson Barbosa. E coordenação de Juliana Carpanês.